Existem dois tipos de crentes, ou melhor, eu vou abranger isso para dois tipos de pessoas. As pessoas enxadas e as pessoas pá. As pessoas enxadas são aquelas que puxam tudo para eles, a história toda para eles, a lição toda para eles, eles se incluem. Mas existem as pessoas que são pá e jogam tudo para as outras pessoas. A história, a lição, a culpa sempre é do outro. No verso de hoje, há algo muito importante para nós aprendermos. Olha só o que ele diz. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Lucas 6, 41. Jesus, ele chocou os certinhos demais quando ele disse que pecadores entrariam primeiro do que eles no reino dos céus. Olha só o que é que diz Mateus 21, 31. Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Imagine dizer isso para um grupo de cristãos conservadores, para um grupo de crentes conservadores. Mas será que Jesus estava defendendo a atitude dos publicanos e das prostitutas? Não. Entenda comigo o que aqui Jesus queria dizer. Jesus estava se referindo àquele grupo de pessoas que tinham prazer que os publicanos, as prostitutas, aqueles que cometiam pecados abertos estivessem ali no meio deles para que os seus pequenos delitos fossem escondidos diante dos delitos considerados grandes daquele grupo de pessoas. E assim eles, mesmo cometendo pequenos delitos, teriam a imagem de santos. Aqueles que eram os santarrões, que nunca, os inerráveis, porém sempre errando às escondidas. E Jesus, quando trazia as suas lições de transformação, ele trazia para todos os grupos de pessoas. E o pecado é pecado, pequeno ou grande. E todos nós somos convidados a sair do pecado, a deixar que Jesus entre em nós e que ele ponha para fora o pecado que há em nós. Vejam o que aqui diz a meditação. Colocar a culpa em algo externo pode trazer alívio momentâneo, mas não produz arrependimento nem cura para a alma. Desde o Éden, temos a tendência de procurar culpa fora de nós. Se estamos certos, o mérito é nosso, mas se algo deu errado, a culpa é do outro. Essa mentalidade nos faz pensar que estamos isentos dos juízos de Deus. Somente quando paramos de condenar os outros e olhamos para nós mesmos, é que damos ao Espírito Santo a oportunidade de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí sim, poderemos ser salvos e conseguiremos amar o irmão que é tão pecador quanto nós. Todos nós somos pecadores e todos nós estamos na mesma situação. Carecemos da glória de Deus. Então não adianta ficar apontando para A, para B ou para C e tentar esconder o nosso erro diante do erro das pessoas. Um pregador dizia que quando nós apontamos para o nosso próximo, um dedo está apontando para ele e 3 dedos apontam para nós. Precisamos refletir que antes de apontar para o outro, nós precisaríamos ter uma vida perfeita. E isso é impossível. Não temos vida perfeita, porque perfeição só há em Cristo. Então caminhemos juntos, ajudando uns aos outros a alcançarmos o padrão de Cristo. E o padrão de Cristo é que sejamos dependentes dele. Porque quando ele vier nos céus, nas nuvens dos céus, aí sim ele transformará o nosso corpo corruptível em incorruptível. Um forte abraço para você. Ore comigo. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos oferece a transformação em Cristo Jesus. Então não adianta querermos viver julgando uns aos outros, porque todos nós estamos na mesma situação. Todos nós carecemos da glória de Deus. Perdoe os nossos pecados, nos purifique e nos torne cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus. Em nome dele, amém. Até mais.